as naturezas de Cristo. As duas naturezas de Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e o homem, e não obstante ser uma só pessoa. Ele é o Deus e homem ao mesmo tempo. Essa constituição está acima de nossa capacidade de compreendê-la, e a Bíblia se refere a ela como um mistério. Então aqui me parece bem claro que na ortodoxia cristã entende-se que Deus ele é 100% homem, 100% Deus, e não há como demonstrar, digamos, essa união por meios racionais, está acima da nossa capacidade de compreensão. Tá? É como eu quero escrever na lousa, dá para vocês lerem aqui? Senão fica o... Uma vez eu deixei o... Escrevi em cima da lousa, passou certo, quase me matou. O Frank Ferreira e o Alan White dizem o seguinte a este respeito. E a formulação clássica da pessoa de Cristo inclui 3 proposições que nossa exegese do Novo Testamento revela. Em Cristo, temos 2 naturezas em uma só pessoa, ou seja, Cristo é verdadeiramente Deus, Cristo é verdadeiramente humano e Cristo é uma só pessoa. Há nele 2 naturezas, divina e humana, claramente distintas e substancialmente diferentes, mas inconfundíveis e imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. É uma citação extraída do texto do Frank Ferreira. Ortodoxia, heresia e erro. A não... Vocês não conseguem entender? Eu vou ler para vocês aqui. A não aceitação dessa doutrina tem sido a responsável por muitas controvérsias doutrinárias e pelo surgimento de heresias quanto à doutrina de Cristo, através dos tempos. O docetismo, o apolinarismo, o eutiquianismo negaram a humanidade de Cristo. O ebionismo, o agnosticismo e o arianismo negaram a divindade de Cristo. Além dessas, podemos citar ainda o nestorianismo, que negava a união pessoal de Cristo, e o sabelianismo, que juntamente com o modalismo negaram a distinção entre o Pai e o Filho. Bom, aqui eu quero fazer alguns apontamentos para que vejamos um aspecto importante. Muito se tem dito sobre o gnosticismo, tá? E normalmente se faz uma generalização do pensamento gnóstico e não se tem o cuidado de apreciar os textos ou as fontes que nos revelam a doutrina e o pensamento do sistema gnóstico com certo cuidado. Então, generalizações é importante em certas circunstâncias. Em um curso que tem a finalidade de entender as heresias que se levantaram no primeiro século, segundo, terceiro e quarto, é muito importante compreendermos isso com mais um pouco de cuidado. Tá? Então, vamos pensar o seguinte: o gnosticismo ele foi um grande adversário de Cristo, do cristianismo, durante cerca de 150 anos. Tá? Na segunda metade do segundo século, ele culminou, estava no seu ápice, mas no terceiro século perdeu um pouco do seu ímpeto, foi substituído pelo maniqueísmo e tornou-se o competidor principal do cristianismo. Tá? Mas nesses 2 períodos, entre ali o primeiro século e o terceiro século, com a decadência do gnosticismo e a ascensão do maniqueísmo, nós veremos isso na Confissão de Santo Agostinho, século IV, nota-se o trabalho que o gnosticismo trouxe para a igreja. Os escritores do Novo Testamento tiveram a preocupação de combater o gnosticismo. Nota-se que João escreveu contra os gnósticos, Colossenses. Nós temos assim algumas passagens de Éxodo, de Apocalipse, que combatem, e ao Evangelho de João, que combatem o gnosticismo. Então, basicamente, são 8 livros do Novo Testamento que têm a pretensão de refutar o gnosticismo. A primeira, segunda e terceira carta de João, Colossenses, tá? E alguns fragmentos
Agora, os pais da igreja também tiveram esse cuidado de combater o gnosticismo. O Irineu, ele escreveu contra heresias, e ali, inclusive, ele cita o Cerinto, que foi um dos seus adversários. O Hipólito escreveu refutação contra as heresias, refutação de todas as heresias. O Epifânio escreveu Parantes. Inácio escreveu contra os gnósticos. O Marcião escreveu 5 tratados contra o gnosticismo. Então, apesar de haver possíveis preconceitos dos pais da igreja contra os gnósticos, nota-se que a capacidade de precisão que eles tiveram em nos fornecer o pensamento doutrinário sistemático dos gnósticos foi bem apurado. Como que sabemos disso? Lembre-se que no Egito foi descoberta uma biblioteca gnóstica e há documentos também do maniqueísmo, e que ali se encontrava documentos como o Evangelho da Verdade, possivelmente escrito por Valêncio. Foi escrito também, encontrado o Evangelho de Tomé. Nós temos, por exemplo, o Evangelho de Eva, que há apenas citações, nós não temos o texto em mãos. A Sofia de Cristo, a fé de Sofia, o Cristo Redentor, se não me engano, o Evangelho de Jeú, foi encontrado o Evangelho de Tomé. No Evangelho de Tomé é muito interessante porque são declarações após a ressurreição de Cristo. Os atos de Tomé, Tomé é colocado como irmão de Cristo e o principal porta-voz dos mistérios deste mundo. Então, nota-se que há inúmeros evangelhos, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Pedro, a pregação de Pedro, os Atos de João. Então, assim, são inúmeros textos que o Evangelho dos 12, os 12 apóstolos, que possivelmente seja identificado com o Evangelho dos maniqueus. Então, assim, nós temos inúmeros documentos gnósticos que nos fornecem uma compreensão bem clara do pensamento e compatíveis que nos dão condições de perceber que as fontes que temos, alguns documentos preservados, outros não, como o Evangelho de Judas se perdeu, nós não temos, são bem próximos e fiéis àquilo que foi retratado no século II, no século III, por Inácio. Irineu é uma das nossas grandes fontes. Muito do que sabemos sobre o gnosticismo nos veio através de Irineu. Então, isso é um dado importante. Nós temos no Novo Testamento como uma fonte do gnosticismo, nós temos os pais da igreja como fonte do gnosticismo, e nós temos os documentos que foram encontrados no Egito, essa biblioteca gnóstica que nos fornece muitos papiros, muitos documentos daquele período. Tá? Agora, sim, veja o seguinte: o gnosticismo, pelos pais da igreja, foi tratado como a sabedoria dos gregos, ou sabedoria grega. E modernos definiram o gnosticismo como a helenização aguda do cristianismo. Tanto a primeira quanto a segunda são definições que me parecem claras, mas incompletas, porque o gnosticismo não se refugia apenas à concepção grega, mas aqui havia também elementos das regiões dos mistérios do Oriente, elementos da filosofia grega, elementos do judaísmo, elementos do cristianismo. Sobre certas formas, o gnosticismo já existia no período pré-cristão, aliado das religiões orientais, e que foram modificados pelo judaísmo e pelo cristianismo no primeiro século, quando o gnosticismo absorveu por ser uma seita, um movimento sincretista, e tendo em vista que o cristianismo no primeiro século ele está no seu ápice, daquele movimento, então nada mais justo, ou pelo menos nada mais proveitoso do que o gnosticismo absorver conceitos do cristianismo para formular as suas concepções sobre o Evangelho. Tá? Bom, dito isso, um dado importante é perceber o seguinte: se o gnosticismo absorveu muitas concepções do cristianismo, o personagem principal do cristianismo, o ápice da revelação de Cristo segundo as narrativas dos evangelhos,
e das cartas paulinas, etc., é Cristo. Ora, portanto, há necessidade de pensarmos como entender a origem do mundo, como entender todos esses movimentos que acontecem no primeiro século. Então, o gnosticismo, ele dividia a realidade em dois planos, em dois níveis. O primeiro nível é o nível cósmico espiritual, ou espiritual cósmico. O segundo nível é o nível histórico terreno. Então vejam que esses dois níveis, né, o terreno histórico e o nível espiritual e cósmico, no primeiro nível há também um desdobramento que eu quero trabalhar com vocês. Então a palavra gnosticismo vem do termo grego gignoski, que significa saber, e os gnósticos entendiam que no plano da salvação os iniciados teriam capacidade de ter um determinado conhecimento místico, com vários rituais, etc., e a partir desse conhecimento eles alcançariam a salvação. Mas vejamos já como eles dividiam essa questão da... Eu quero que vocês entendam a estrutura gnóstica, para depois a gente conseguir perceber como que os docéticos pensavam, como que o Apolinário pensou, como que os ebionitas se organizaram, porque são vertentes do gnosticismo. Então, quando nós trabalhamos com generalizações, os gnósticos do primeiro século, os gnósticos do segundo século, sem ter o cuidado de perceber que há desdobramentos profundos ali, e os mestres gnósticos não são tão claros como parece, também não há uma harmonia, mas pelo contrário, há uma diafonia, há um estado de discordância entre eles, então há pontos em comuns, mas também há pontos de afastamentos. Então você pega, por exemplo, o Xerindo do século I, difere de Basílides e de Valentino do século II, que vai, por sua vez, haver uma diferença de outros mestres gnósticos mais à frente. O próprio ebionismo, você tem várias vertentes. Você tem o ebionismo, você pode pegar, por exemplo, os nazarenos, você pega os ebionitas gnósticos, você pega os ebionitas fariseus. Então, eles tinham concepções, embora sejam ebionitas, mas há subdivisões no próprio ebionismo. Os nazarenos, eles acreditavam no nascimento virginal de Cristo. Já os fariseus negavam o nascimento virginal de Cristo. Os gnósticos, ou os essênios, como pelo menos o Champe trabalha, mas outros não pegam exatamente essa definição, mas seja lá como for, o fato é que eles tinham uma concepção um pouco diferenciada também. Então, o que eu quero que vocês entendam é que na história do primeiro século ao quarto século, não dá para trabalhar com generalizações gritantes como assim, os gnósticos. Você vai ver que isso há de haver um cuidado na leitura. É muito trabalhoso para quem começa a estudar a historiografia daquele período, ter a paciência de analisar o todo e depois ter o cuidado de fazer, deixa eu ver quem é Valentino. E outra, Valentino difere dos seus discípulos. Quem é Basílides? Aí você lê Basílides, você percebe que os basilidianos diferem de Basílides. Ou seja, há evoluções do pensamento. Então, ter esse cuidado de perceber isso na história é fundamental para o estudante de teologia. É importante para que vocês consigam, em uma pregação, por exemplo, identificar conceitos que parecem ser novos, mas na verdade são antigos. A pessoa, ou ela disse inconscientemente, ou ela sabia que estava lá atrás, ela se introduz numa linguagem moderna. No pensamento gnóstico, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó, tá? Nós temos o Ser Supremo, tá? E nesse Ser Supremo, ele é um ser inabordável, inacessível, totalmente transcendente, portanto, que não tem contato com o mundo, ele não se relaciona com o drama inferior dos homens. A concepção, portanto, que se tem de Deus é uma concepção deísta de Deus. Tá? Essa concepção deísta de Deus significa que, na visão gnóstica, esse ser supremo não tem contato
com este mundo. Ele não se relaciona com o mundo. Ele é um ser de tal modo afastado acerca de quem não se pode atribuir nada. Ele é desconhecido. Portanto, aqui você tem a pleroma. Ok? A pleroma é a manifestação total de Deus. A manifestação plena de Deus. E como que os gnósticos concebiam isso? De Deus, desse ser supremo, há emanações, partículas do divino, mediadores, seres angelicais. Percebam que o gnosticismo do primeiro século em diante, há formulações com caracteres cristãos, seres angelicais, referindo-se a anjos, mediadores, aqueles que estão entre os seres materiais e o divino. Então, aqui, nessas emanações, nessas partículas, nós temos várias emanações. Mas um dos problemas dos gnósticos era responder a seguinte questão: como Deus emanara a si mesmo e como ele produzira os universos e a Terra? A resposta foi que, embora haja inúmeras emanações, inúmeras partículas, e grave nessa questão partícula, porque é o que o apóstolo Paulo vai trabalhar. O apóstolo Paulo diz que Cristo é o pleroma. Cristo não é a partícula de Deus. Cristo não é uma manifestação pontual de Deus. Ele é a manifestação total de Deus. Então os vocabulários, eles se entrelaçam. Ora, como responder, portanto, essa pergunta? Para o pensamento gnóstico, houve várias emanações, mas houve aproximadamente 30 emanações superiores. A primeira emanação foi o Logos. E cada vez que uma emanação emanava a emanação próxima, ela diminuía o seu poder e o seu resplendor. Então vejam, o Logos é a primeira emanação do divino. O Logos emana outro, que emana outro, que emana outro. Cada vez que um imediatamente é emanado do outro, ele é menos perfeito que o anterior. Significa que o Logos é mais perfeito do que aquele que foi emanado dele. O Logos é superior a ele. Então você tem aqui uma ordem de imperfeição que segue-se ao infinito. Ora, pensemos dos dois lados. Esse é menos perfeito do que esse. Consequentemente, quem está mais próximo do pleroma tem um estado de perfeição maior. Quem está mais afastado do pleroma tem um estado de imperfeição maior. Quem é o último dessas emanações maiores? O demiurgo. O demiurgo, ele é, dessa escala de 33 emanações, a última. Portanto, o mais imperfeito. Aquele que está mais afastado, é a partícula, a emanação mais afastada do pleroma. Vejam que aqui, nisso se vê traços do platonismo, que já postulava o demiurgo. Uma influência de Platão do século IV aqui no pensamento dos gnósticos. Ora, o demiurgo, por estar afastado de tal maneira do pleroma, e pelo seu estado de imperfeição em relação aos demais, ele criou a Terra, mas ao criá-la, ele fez um mau trabalho. Postura-se aqui, portanto, uma queda cósmica, que reflete numa queda histórica na qual o homem está envolvido. Então você tem, portanto, aqui a separação entre a matéria e os seres angelicais.
Vejam que aqui eu tenho dois níveis em um nível só, tá? Eu tenho o pleroma e os aions. Os aions, eles são emanações, eles são partículas de Deus. E para responder o problema gnóstico sobre a origem dos universos da Terra, postulou-se, portanto, uma hierarquia entre os aions, sendo que o último era o menos perfeito, consequentemente ele criou a matéria. Vejam que a matéria para os gnósticos era má. A matéria, ela é o princípio do pecado. Ora, a matéria aprisionou, prendeu o espírito humano. Ela prendeu a alma humana. Os homens não podem, ou melhor, eles estão num estado de prisão de tal forma que eles precisam ser libertos. Nessa perspectiva, qual é o sentido da vida? O sentido da vida para os gnósticos é a libertação da alma deste mundo material. É a busca constante de libertar-se da matéria, que é o princípio do pecado. Porque aqueles que estão presos na matéria estão subordinados a Satanás. Estão presos às garras do inimigo. Portanto, se eu tenho a intenção de me libertar da matéria, qual é o método para alcançar o meu fim? O método é o ascetismo, mutilar o corpo, flagelar o corpo, diminuir o corpo, machucar o corpo, ou a licenciosidade, a libertinagem, entregar meu corpo aos prazeres carnais. Quer seja o ascetismo, quer seja entregar o meu corpo à licenciosidade, são métodos que contribuem para o processo cósmico de destruição da matéria, na qual ela será queimada na conflagração no final de tudo. Esse processo é muito importante, e aí vem um detalhe. Quem serão salvos? Quem pode ser salvo? Quem são os homens que podem alcançar a salvação, libertar-se da matéria e unir-se com o divino? Como se fosse um processo de união ao divino, a ponto que a sua individualidade ela desaparece por conta de uma reabsorção no divino. Os gnósticos, portanto, postularam 3 categorias de homens. Há os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos. Os ílicos, eles são os homens materiais. São os homens imersos na matéria. São os homens incapazes de ouvir ou de atender qualquer chamado espiritual, qualquer mistério espiritual, qualquer demanda espiritual, qualquer manifestação espiritual. Eles estão subordinados a Satanás. E na visão dos gnósticos, é a maioria dos homens. A esses não há nenhuma possibilidade de salvação. Quem são, portanto, os psíquicos? Os psíquicos são os homens meio espirituais. São aqueles homens bons, honestos, bons pais de família, que contribuem para o desenvolvimento dessa sociedade. A esses está reservado uma redenção, mas uma redenção inferior. Não uma redenção como a dos pneumáticos. E nesta estrutura encaixa-se os profetas do Antigo Testamento. Eles eram psíquicos, eram homens meio espirituais. E a esses homens cabe a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E os psíquicos, portanto, por serem homens meio espirituais, eles detêm a fé.
e portanto serão salvos. Mas veja o que é uma salvação intermediária. É uma salvação que não alcançará o seu ápice. Agora, os pneumáticos, eles sim são homens espirituais. São homens que têm sensibilidade ao Espírito, homens que almejam o Espírito. E homens espirituais, homens que têm a sua alma sempre disposta a desprender-se do corpo, eles não detêm a fé. A fé é para os meios espirituais. Eles detêm o saber, o conhecer. Porque o conhecimento liberta. O conhecimento é a apreensão dos mistérios e dos caminhos que nos levarão à união ao divino a tal modo que a nossa individualidade será aniquilada por conta de uma união no divino. Os pneumáticos não detêm a fé. Os pneumáticos estão acima da fé. Eles detêm o saber, o ter. Vocês esperam aquilo que vocês não veem. Nós sabemos. Não é à toa que Plotino, no século III, que instruíra Porfírio, escrevera um tratado contra os gnósticos, a fim de dizer que os gnósticos detêm uma pretensão e uma compreensão de uma predestinação em que os homens não podem ir de um lado para o outro. O pneumático jamais poderá ser um psíquico, o psíquico jamais poderá ser um írico. Por quê? Porque há uma profunda determinação gnóstica aqui, que não se enquadra na compreensão neoplatônica de Plotino, baseado em Platão, na interpretação que Plotino faz de Platão. Ele escreve um tratado contra os gnósticos a fim de refutá-los no que tange a essas concepções. Está claro isso aqui? A pessoa nasce já com essa. Ela é uma predestinada, são os eleitos que eles chamam. Os pneumáticos são os iniciados, eles são os eleitos para a salvação. Mas eles, na visão deles, existem dois tipos de... Os dois últimos grupos seriam salvos, poderiam Os ser dois salvos. últimos grupos seriam salvos. Seriam os pneumáticos e os psíquicos. Sim. Jamais um ílico. Jamais um ílico poderia chegar nesses dois níveis. Não poderia, porque ele está imerso na matéria. Ele não tem sensibilidade ao espírito. É o que o Plotino condena no gnosticismo, que é um determinismo aí. Uns são salvos, outros não são salvos. E aqui os psíquicos são salvos, mas não na maneira dos pneumáticos. Os pneumáticos têm uma salvação que é a união no divino. E os psíquicos não. Bom, Essa divisão é classe, não? hã? Essa divisão é apenas o conhecimento ou é classe também? Não é classe. Você tem os eleitos, você tem os ílicos, você tem os Mas psíquicos. classe social também envolve ou não? Eles têm a questão dos ílicos, né? Então você tem os ílicos são aqueles que certamente não entendem os mistérios gnósticos. É como se nós classificarmos hoje. Você fala assim, eu sou cristão, a pessoa lá tem outra religião, ou talvez a outra pessoa de outra religião tenha essa certa... cada um acha que está com a verdade. E sem sombra de dúvida, você tem grupos ali, que se unem, que entendem que eles são superiores, etc. Tá? Mas convivem ali, mas há certos afastamentos. Samuel, eu entendi a pergunta dele da seguinte forma, que o movimento gnóstico ele existe até hoje, né? E é dividido por, eles chamam de câmaras de conhecimento. Então você tem a iniciação primeira, né? Aí você te é passado uma série de conhecimentos velados ao público em geral. Só que desde que, independente da classe social, né, a pessoa ela queira adquirir aquele conhecimento,
ela tem que se sujeitar a toda a normatização do grupo e a partir daí ela é testada ponto a ponto a cada degrau, vamos dizer assim. Como também tem na maçonaria, e pelo que você está falando, a estrutura ela é muito parecida, inclusive com relação aos 33 degraus, né? Do mestrado. Teve calendários feitos com essa questão gnóstica. Inclusive dos Aimons, você percebe que há uma herança do mitraísmo, né, de Mitra, culto a Mitra. Que é um culto persa, que de lá advém possivelmente ou uma importação ou uma influência do mitraísmo, né? Então, assim, fora que outras religiões também são de dúvida. O que eu quero dizer é que, evidentemente, que quando eu digo que há iniciados, pressupõe que pessoas não estavam no grupo, então há a possibilidade de ingresso. Isso já está imbuído na própria concepção de iniciado, só se inicia quem não era, né? Então, o que eu estou dizendo é que os pneumáticos, aqueles que já estavam no grupo e já detinham esse conhecimento, tinham um olhar superior em relação a quem não estava, que é uma questão que me parece muito natural, né? Se eu sou um pneumático, entendo que sou pneumático, já sou iniciado, detenho um conhecimento e você não pertence ao grupo, certamente eu teria um grau de salvação maior, você é um írico, então você é uma pessoa que vai ser destruída com a matéria. De certa forma, a mesma visão que tem dentro do movimento evangélico com relação aos perdidos. Sim, exatamente. Mas o que eu quero apontar para vocês é o seguinte, pensando nessa questão das categorias dos homens, algumas questões vão ficar mais claras para nós aqui. Por que eu fiz essa introdução sobre o gnosticismo? Porque é a partir desse ponto que alguns grupos verão o seguinte: a partir da percepção da vida fantástica de Cristo e dos inúmeros milagres e obras que Cristo fez, a pergunta que se instaurou era: como que Jesus fez tantos milagres e tantas obras? Ora, temos aí então um movimento chamado docético, o docetismo. O docetismo é uma explicação cristológica, é uma intenção, uma pretensão de dar a melhor resposta, a melhor leitura do Novo Testamento e evitar as possíveis contradições. É você articular uma pergunta, uma forma, uma estrutura que dê conta ao problema que se manifesta. Porque no Novo Testamento você vê Jesus como Messias, Jesus como homem e Jesus como Deus. Então ele era Deus e não homem, era homem e não Deus, era Deus e homem ao mesmo tempo. Como é que há essa relação? Então há de haver uma explicação cristológica para o problema. Então vejam que eu quero passar para vocês e tirar as complicações, para que você pense: poxa, como é que eu vou estudar isso aí? É isso aí. Você tem o movimento gnóstico, você tem o Novo Testamento, o agnosticismo absorve conceitos do cristianismo e do judaísmo, fora as outras coisas que eu já havia dito, e percebendo a vida, a obra e os milagres de Cristo, há necessidade de dar uma explicação cristológica ao problema que se instala. Ponto. Mas agora tem um detalhe. O docetismo, ele não é harmônico. O docetismo, ele não é algo engessado, que fala-se a palavra docético e você já tem todos os resultados prontos e perfeitos. Não. Precisa haver o cuidado de perceber as escolas docéticas. Vejam, a palavra docetismo vem da palavra grega dóquio. Dóquio significa aparecer. Desculpa, significa parecer. Por que parecer? Porque vejam, Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus era só homem e só Deus, ou há uma distinção? Então você tem uma concepção do docetismo que levantou-se, portanto, duas hipóteses.
A primeira hipótese para justificar esse conflito no Novo Testamento era a primeira tese, era separar Jesus de Nazaré do Espírito Cristo. Então, perceba o seguinte: a primeira tese no docetismo, você tem o Espírito Cristo. Por que eu falo Espírito Cristo? Porque nós temos Jesus de Nazaré e algumas vezes você vê a palavra Christos, certo? Então, a primeira tentativa de explicar esse problema é dizer o seguinte: o Espírito Cristo, ele era um dentre os aeons. Samuel, então eu posso escrever isso no caderno anterior? Não, existem várias posições. Você tem o Espírito Cristo é um dentre os aeons. O Espírito Cristo é o demiurgo. Portanto, ele é identificado com Deus no Antigo Testamento. Você veja o caso do marcionismo. O Espírito Cristo é superior aos aeons. Então, assim, não há uma uniformidade de compreensão quanto ao estatuto e posição do Espírito Cristo na estrutura do gnosticismo. Ele pode ser um dentre muitos mediadores, ele pode ser aquele que está sobre os demais aeons, ele pode ser o demiurgo, o último que criou o mundo, que foi Marcião que identificou como o Deus no Antigo Testamento. Então, não há como uniformizar aqui. Seja lá qual for a posição que ele esteja na estrutura dos aeons, uma coisa é fato: não se pode identificar o Espírito Cristo com o Jesus de Nazaré, porque o Jesus de Nazaré é homem matéria, e matéria é má, princípio do pecado, e o princípio do pecado é incompatível com os aeons, muito mais incompatível ainda com o Deus Supremo, que não tem contato nenhum com a matéria. Ora, tendo essa premissa, esse pressuposto em mente, há necessidade de dar uma explicação que, por um lado, impeça a conexão da matéria com o Espírito Cristo, mas que preserve os fenômenos pelos quais se manifestou nesta terra. Eu tenho que ter uma proposição que diga, ao mesmo tempo, que Jesus não era matéria, portanto não era princípio do pecado, e também que Jesus esteve nessa terra e se manifestou. Como que eu faço essa questão? Como que eu explico essa questão? Simples para a primeira hipótese dos docéticos. A primeira hipótese é: o Espírito Cristo, que é um dos aeons, seja lá qual posição que ele esteja na estrutura, ele apenas esteve neste mundo como um fantasma. Ele parecia um ser humano, mas ele não era um ser humano. Então eu vejo o Rodrigo, eu falo com o Rodrigo, eu como com o Rodrigo faz milagres, o Rodrigo anda pela Galileia, o Rodrigo forma discípulos, mas o Rodrigo, ele não tem um corpo material. O Rodrigo, ele é apenas um dócil. Ele parece. Hã? Como eu toco ele? Pois é, vocês verão o seguinte, que essa tese, ela foi um pouco enfraquecida e ela não teve muitas, ela teve aceitação, mas a maioria dos docéticos me parece que adotaram a segunda hipótese que eu vou apresentar a vocês agora. Porque você tem alguns problemas. Se ele era um fantasma e ele só parecia ser humano e não era ser humano, como é que eu explico a questão do toque, da comida, de muitas coisas que acontecem? Porque o fantasma me parece ser um ser imaterial. Então, essa explicação ela teve a sua proeminência, ela teve o seu destaque no primeiro século, mas levantou-se uma segunda hipótese, a hipótese da possessão, que foi adotado ou talvez postulado por Cerinto, que era um dos primeiros gnósticos, né, de Éfeso, que inclusive ele foi um dos grandes opositores de João. Ele era um sincretista, era um judeu de raça, e ele entendia que devíamos observar a lei, a observância do sábado, e também compreendia a questão cristológica desta maneira, que eu vou dizer a vocês agora.
que era a concepção da possessão. O que era a possessão? Vejam, esta é a primeira tese. A segunda tese é o seguinte. A segunda tese, você tem o Espírito, Cristo, e o Espírito Cristo, ele se apossou do corpo do Jesus de Nazaré. Então veja o seguinte, o Aion, que estava no primeiro livro, ele não encarnou. Não se trata aqui de uma encarnação, se trata de uma possessão. Na hora do Rio Jordão. Exatamente. Quando no batismo de Jesus, o Espírito Cristo se apossou do corpo de Jesus, homem de Nazaré, e na sua morte, ele o abandonou. Na ocasião da morte da cruz, ele o abandonou. Então veja que tanto na primeira hipótese quanto na segunda, percebe-se que na segunda, tira-se a questão do corpo e fala assim, era o próprio eu entre nós. Só que era um fantasma. E nós não o percebemos, mas ele não tinha corpo. Vejam que nega-se a encarnação. Na segunda hipótese, tendo em vista, inclusive, da observação rápida que a Silva fez, certamente isso foi uma das oposições feitas aos gnósticos, acredito. Então, levantou-se uma segunda hipótese, que foi adotada por Seneca, que era essa visão dupla, esse dualismo, em que você tem o Espírito Cristo, que é o Aion, que é a partícula de Deus, é a emanação de Deus, não é a pleroma, mas é uma partícula, e essa partícula, ela se apossa de um corpo de um homem comum, que nasceu em Belém, teve uma mãe comum, o nascimento não foi original, brincou como as crianças brincaram, aprendeu como as crianças aprendem, e num certo momento, quando ele foi batizado, o Espírito Cristo vem em um estado de possessão e faz obras maravilhosas. Ele cura, ele ressuscita, ele anda sobre as águas, ele faz coisas esplêndidas e cativantes, ele traz uma mensagem profunda. Mas lembre-se, Jesus de Nazaré, o homem, era mero instrumento da deidade. Como que eles entendiam de ver um espírito, da forma que incorporava o Espírito de Deus entrando numa matéria que era má? Então, aí é que está. O Aion, uma coisa boa, o Aion, ele não teve contato. O Aion, ele não se contaminou com a matéria. Ele simplesmente usou o corpo de Cristo como um instrumento, como se eu pegasse uma faca para cortar um bolo. Depois eu jogo a faca fora e como um bolo. Para trazer uma mensagem. Tá? Não o Deus Supremo. O Deus Supremo, ele não tem contato com a matéria absolutamente. E vejam que aqui não se trata de uma encarnação. O Aion não se tornou carne. O Aion, ele se apossou de um corpo como um instrumento. O corpo tornou-se, portanto, uma mera casca que o Aion manipulava. Mas quem estava agindo era o Espírito Cristo. Agora, um dado interessante. Por quê? O Evangelho de Pedro, o Evangelho apócrifo de Pedro, interpreta o grito de Jesus em Mateus 26:47, que é uma citação de Salmos 22:1. Deus meu, por que me abandonaste? E este evangelho gnóstico, ou melhor, esse evangelho apócrifo do Novo Testamento, interpreta o grito de Jesus da seguinte forma: meu poder, por que me abandonaste? Meu poder? Mas meu poder, nesta estrutura,
refere-se ao Aion, ao Espírito Cristo. Os Atos de João, lá pelas tantas, diz o seguinte: narra uma cena em que o Espírito Cristo se apresenta a João no Monte das Oliveiras, no exato tempo em que o Jesus homem está agonizando na cruz. Note-se, portanto, que os apócrifos do Novo Testamento têm inclinações gnósticas e tendências docéticas. Há aqui, portanto, uma negação da humanidade de Deus. É uma tentativa de olha, Deus não teve contato com a matéria. E se vocês pegarem, por exemplo, mais à frente, o Apolinário, só um pouquinho. Se pegar, por exemplo, o Apolinário, o que o Apolinário fez? O Apolinário, ele já não é mais um gnóstico, tá? Ele está ali no quarto século, se não me engano. E o Apolinário, ele teve a seguinte percepção. Ele entende que houve, portanto, uma relação entre Deus e Jesus Cristo. Mas essa relação, ela difere um pouco da tese, da primeira tese e da segunda tese. Porque para o Apolinário houve, portanto, uma substituição do corpo de Cristo, do Espírito de Cristo. Você tem o Logos ele encarnou, mas o Espírito de Cristo, ele foi substituído pela deidade. Se vocês pegarem, por exemplo, o Bultmann, acho que é assim que se escreve, não lembro exatamente, né? Se vocês pegarem o Bultmann, ele faz o seguinte. Vejam assim, algo que me veio aqui à mente agora. Ele entende que o Jesus de Nazaré, o Jesus homem, ele foi um homem comum. Andou entre nós, etc, etc, etc. Formou um discípulo, era um grande revolucionário, tinha pretensões políticas profundas ali. Mas quando Jesus ele morre, há, portanto, o querigma, a projeção e a interpretação a fim de causar extensão do Jesus Cristo, do Jesus de Nazaré, o homem, para o Jesus Cristo. Então o Bultmann também faz uma divisão aqui entre Jesus e o Cristo da fé. Vejam que lá você tem seres existentes no mundo. O Aion existe e o Jesus existe. É apenas entender a relação de ambos. Mas no Bultmann, isso é apenas abstração humana. É um mito. Na verdade, os discípulos, quando viram que Jesus morreu, eles projetam o Cristo da fé, o querigma, a pregação, a palavra. Idealizam um Cristo que nunca existiu. Cabe a nós, ao ler o Novo Testamento, tirar todo o mito. Encontrar, como se descascássemos uma cebola, o cerne do Evangelho. E chegássemos no Jesus como tal ele é. Mas percebam que, mesmo sendo uma abstração da mente humana, não sendo um ser, é um ser, mas como as pessoas o concebem, mas não é um ser no seu sentido totalitário real,
porque apenas é uma projeção de eternalizar esse Jesus, você cria, portanto, você une os dois. É como Jesus fosse o Cristo, mas o Bultmann diz, não são. Jesus não é o Cristo. Desmembrem, desmistifiquem, tirem o mito, e vocês verão que o Cristo da fé é inexistente. O Jesus de Nazaré existiu. Mas percebam que é visto em dois planos. Samuel. Oi. Inclusive a ressurreição, o último fala? Tudo. Tudo. Tá? É uma questão apenas de... Foi criado pelos discípulos, pelo mundo, etc. Até a ressurreição é um mito. Exatamente. Para o Bultmann, tá? Não estou dizendo que isso aí é verdade. Assim, como que, eu quero só mostrar para vocês que, de uma maneira um pouco diferente, o esqueleto permanece. Tá? É como no caso do Apolinário. Né? Você tem um cristão que, na tentativa de dar uma resposta aos problemas cristológicos, ele entende que, que há apenas uma substituição. Então, Jesus, para o Apolinário, ele não tinha espírito humano, um espírito racional, uma alma racional. Ela foi trocada. Samuel, com aquele poder meu, porque me desamparasse do jeito que eles entendem isso, se aquele poder talvez não tivesse desamparado, não teria existido a cruz? Seria... Não, quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, você tem lá um relato do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele narra o nascimento original de Jesus Cristo, ele pregando lá com 12 anos, o seu batismo, os seus milagres, a sua morte na cruz, etc. E você tem as cartas paulinas, etc. E a mensagem do Evangelho dizendo que Jesus morreu para nos salvar, várias outras coisas. É a mensagem do Evangelho. Tá? E você tem o docetismo, e o docetismo que faz interpretações a fim de responder problemas dessa união das duas naturezas de Cristo. Jesus era homideu, Jesus foi possesso por um aeon, Jesus a sua alma foi trocada. Como é que se dá essa relação? Tá? Então você tem tentativas de respostas cristológicas, que eu espero que vocês, ao longo do curso, quer seja comigo ou até o quarto ano, é muito importante que vocês dominem isso. Tá? Vejam, por exemplo, o docetismo. O docetismo nos parece, no primeiro momento, que se perdeu, que está lá no segundo século, terceiro século. Mas o Champlin, ele aponta um dado importante, que o docetismo, do seu ponto de vista teórico, ele é negado. Mas o docetismo, no seu sentido prático, ele é afirmado em muitas igrejas. Muita gente concebe Jesus de Nazaré como um ser tão, assim, tão Deus, não é essa palavra, estou sendo muito infeliz com isso, mas tão Deus, no estatuto de Pai, que acabam concebendo Jesus como sem corpo. É como se ele fosse um ser tão espiritual. Entenda assim, gente, eu estou sendo muito infeliz com essas colocações, só que vocês entendam. Eu vejo Deus como um ser tão elevado que as pessoas não enxergam mais um Cristo que teve corpo. Eles acabam negando, sem perceber, a humanidade de Cristo. Não vem isso. Então, no evangelicalismo, você tem esse fenômeno de um docetismo prático afirmado nas igrejas, enquanto o teórico é negado. Sabe? Inconscientemente, sim, mas isso é problemático, e há de haver uma ênfase nessas questões para que não tenhamos problemas. Samuel, eu vejo até de uma forma assim que você está colocando com muita propriedade e clareza, até porque essa discussão, ela é presente, ela é contemporânea, porque a discussão do Jesus histórico e o Cristo da fé, ele está sendo levado por cientistas, por teólogos, por cristãos e não cristãos. Até hoje. É uma discussão muito presente. Dentro dessa discussão, como fica a transfiguração de Jesus? Eu não vi isso aí, eu preciso ver.
questão da transfiguração de Jesus, eu não cheguei a ver isso aí, tá? Eu vou agora por dedução mesmo. Você até é bem responsável pelo que eu vou dizer agora. Mas uma questão assim de lógica, se eu entendo que, se eu pensar que Jesus é um fantasma, na primeira hipótese docética, se eu pensar na primeira hipótese que ele é um fantasma, eu resolvo todos os problemas, porque tudo que ele fez entre nós foi apenas uma apresentação teatral. Tudo que ele fez foi teatro. Tá? E é assim mesmo. Se tudo que ele fez foi teatro, a transfiguração de Jesus foi um teatro também. Se eu pensar na segunda hipótese como uma possessão, que é o Espírito Cristo que se apossou do corpo de um homem comum, que é Jesus de Nazaré, ali foi uma manifestação espiritual do Aion e não do Jesus de Nazaré. Então, assim, tudo eu acho que está apurado, me parece uma resposta lógica, muito embora eu não tenha visto isso com profundidade. Tá? Eu nem sei se há textos que o nosso trabalho com essas questões, deve haver, não sei se tem que pesquisar se teria acesso a isso, qual documento que trabalha com essas questões. Tá? Pessoal, dúvidas aqui? Samuel, eu vi uma teoria falando que Jesus fez tudo como homem, mas o Espírito Santo de Deus que fez as obras por ele. Se encaixa mais ou menos nessa segunda tese ou não? Então, essa questão seria o meu próximo tópico aqui. Tá? Eu vou fechar isso aqui para vocês e eu vou trabalhar com essa questão, tá? Que inclusive, ela é trabalhada em muitas teorias sistemáticas, que tem a finalidade de demonstrar que tudo que Jesus fez foi por meio do Espírito Santo. A gente vai analisar todas essas questões, tá? Até que ponto a gente pode aceitar essa premissa, porque isso tem mais limite. Pessoal, só um minutinho, gente, olha aqui, ó. Deixa eu só passar aqui para vocês. Eu, na verdade, deixa eu ler aqui. Desligou, né? Bom, eu passo o texto para vocês, tá? Eu não consegui terminar esse slide. Tem mais 5 slides. Acabei de me estender demais, não era para ter feito isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu vou passar uns textos para vocês lerem em casa, tá? Resumir e trazer para a próxima aula. Eu sei que a aula hoje foi um pouco pesada, um pouco chata, mas só para que vocês entendam a questão histórica e esses movimentos, que é muito importante para a gente identificar a fé cristã, o que nós cremos, você consegue distinguir exatamente, cremos nisso, você sabe as posições que estão em conta. Dessa divisão aí,